Em 1970, os humanos começaram a extrair o sangue deste artrópode, e pouco depois ele se tornou o líquido mais caro do planeta. No entanto, ele não é extraído só por causa do seu preço. Simplesmente não podemos parar de extrair seu sangue. Por quê? Vamos descobrir. Vamos lá. Temos os caranguejos ferradura e eles são muito necessários para a humanidade. É simplesmente irreal substituí-los por outro animal ou esquecer completamente a sua existência. E tudo porque neste exato momento os caranguejos ferradura são bem valiosos para as pessoas. Na verdade, eles têm um papel modesto, mas ao mesmo tempo vital para os humanos. A atitude em relação a eles é mais ou menos assim: capturá-los, pegar um pouco de seu sangue e soltá-los. Mas vivemos numa época em que as pessoas começaram finalmente a levar a vida selvagem a sério e procuram formas de causar menos impacto nela. É claro que, neste contexto, seria bom encontrar um substituto para os caranguejos ferradura. Mas alguns especialistas sugerem que o surgimento de alternativas pode mudar o status dos caranguejos ferradura enquanto mercadoria. Por quê? Acompanhe o raciocínio. Quando as pessoas descobriram o quão valiosos são os caranguejos ferradura vivos, isso os prejudicou, é claro. Mas é ainda pior para um animal não ter nenhum valor econômico. Afinal, nesse caso, ele só será despedaçado pelas pessoas que o veem apenas como uma isca ou uma iguaria. A humanidade não precisaria mais dos caranguejos ferradura vivos. A extração do sangue dos caranguejos ferradura não é o único problema que pode levar gradualmente à sua extinção. Nos últimos anos, um declínio de sua população foi observado devido à destruição do habitat costeiro e à pesca excessiva. Isso é algo enfrentado por muitas outras espécies e, infelizmente, também pelos caranguejos ferradura. Ou seja, esses fatores juntos desenham uma perspectiva muito desagradável para o futuro. Assim que o caranguejo ferradura deixar de ser valioso, ele se juntará à lista interminável de animais ameaçados de extinção com os quais as pessoas realmente não se importam. Você se lembra do rato que foi extinto na Austrália há alguns anos? Você sabia alguma coisa sobre esse rato estar basicamente ameaçado enquanto ainda estava vivo? Eu acho que não. É assim que as coisas são. Ou seja, se pararmos de extrair sangue dos caranguejos ferradura, eles perderão todo o seu valor. E aí você já sabe muito bem como isso acaba. Agora, talvez valha a pena entender melhor quem são os caranguejos ferradura e por que as pessoas precisam tanto deles. Já vou logo dizendo que esses caras não são lá muito bonitos, e isso é completamente normal. Os caranguejos ferradura são muito antigos. Às vezes são até chamados de fósseis vivos porque existem de um ou outro jeito há mais de 450 milhões de anos. Durante este tempo, a Terra passou por várias eras glaciais importantes, pela extinção em massa, pela formação e posterior dissolução da Pangeia e também pelo impacto do asteroide que acabou com os dinossauros e com a maior parte da vida na Terra. Em outras palavras, os caranguejos ferradura sobreviveram ao que outros não conseguiram. Qual é o segredo deles? Bem, além de sua carapaça forte, eles não são exigentes com comida e vivem na água. O segredo também está em seu sangue. Sim, aquele que hoje é considerado um dos líquidos mais caros do mundo. 1 litro custa cerca de 15 mil dólares. Na década de 70, as empresas farmacêuticas começaram a usar uma substância química encontrada no sangue dos caranguejos ferradura para testar a ausência de bactérias nocivas em novos medicamentos. Tudo começou com a pesquisa de Frederick Bang, um patologista que buscava entender como funcionava o sistema imunológico desses antigos animais marinhos. Bang conduziu uma série de experimentos para testar o sangue do caranguejo ferradura e suas propriedades. Ele injetou bactérias da água do mar diretamente nos caranguejos ferradura para ver como o sangue deles reagiria à infecção. O que Bang descobriu acabaria por se tornar um dos elementos mais importantes dos testes de segurança da medicina contemporânea. Ele descobriu que a água do mar contaminada com bactérias virava uma massa viscosa no sangue dos caranguejos ferradura. Isso tudo porque os caranguejos ferradura têm um sistema imunológico único, diferente de todos os outros, e porque a capacidade de isolar contaminantes é vital para a sobrevivência em ambientes ricos em bactérias, e especialmente em habitats oceânicos costeiros. Afinal, é nesses lugares que eles vivem durante a desova e quando são jovens. Portanto, os caranguejos ferradura foram obrigados a achar uma solução, e eles inventaram esse método. Hoje em dia, o conhecimento dessa propriedade do sangue do caranguejo ferradura é aplicado em todos os lugares. Quando a substância química entra em contato com moléculas bacterianas perigosas chamadas endotoxinas, ela causa a coagulação do sangue, o que retarda a propagação das bactérias. Ou seja, vira um coágulo viscoso. É tudo tão simples e instantâneo que é possível verificar qualquer coisa. Novos medicamentos, esterilidade de agulhas, segurança da água e muito mais. Resumindo, as pessoas adicionam uma gota de sangue de caranguejo ferradura a uma amostra de medicamento e esperam para ver se coagula ou não. Sim, é simples assim. Na verdade, o caranguejo ferradura já participou da vida de cada um de nós de uma forma ou de outra, mesmo sem a gente saber. Isso porque todos os medicamentos certificados nos últimos 50 anos foram testados com o sangue deles.
Na verdade, os caranguejos ferradura têm nos protegido durante toda a vida, mesmo que a gente nem suspeite disso. No lugar do caranguejo ferradura eu ficaria até chateado. E tem mais. Os caranguejos ferradura, na verdade, já salvaram a vida de todos nós pelo menos uma vez. Porque o sangue do caranguejo ferradura testa novas vacinas para saber se estão contaminadas. As vacinas que usamos durante a pandemia do coronavírus também passaram pelos caranguejos ferradura. Você vacina seu animal de estimação contra a raiva? Então o caranguejo ferradura lhe ajudou mais uma vez. Alguém próximo a você tem um marca-passo? Mais uma vez é graças ao caranguejo ferradura. Também devemos agradecê-los pela qualidade das articulações e implantes artificiais. Preparados injetáveis, soluções intravenosas e dispositivos médicos implantáveis tanto para humanos quanto para animais, passam por testes de qualidade referentes à segurança feitos com sangue de caranguejo ferradura. Não sei o que seria de nós sem esses caras. Mas os cientistas decidiram ir mais longe e descobrir como usar o sangue do caranguejo ferradura para detectar formas de vida primitivas em outros planetas. Eles colocaram as enzimas sanguíneas em um dispositivo portátil que pode verificar a presença de sinais de vida. O sangue reagirá a micro-organismos presentes no solo, na água ou em qualquer outro meio da mesma forma que em laboratório, ou seja, coagulará. É um bom truque para os pesquisadores. Se houver micróbios em uma amostra de outro planeta, o sangue ficará mais espesso assim que entrar em contato com eles. Isso significa que descobriremos vida fora da Terra. E mais uma vez, graças aos caranguejos ferradura. Vai ver, foram eles que lançaram foguetes ao espaço, construíram nossas cidades e construíram as bases para a humanidade. Eu não ficaria nada surpreso. Ah, isso é muito legal! Agora vamos ver como o precioso sangue dos caranguejos ferradura é extraído. Após a captura do animal, ele é inspecionado e enxaguado na área de recepção para que esteja pronto para ser enviado ao laboratório. Os funcionários do laboratório perfuram um tecido ao redor do coração do animal e inserem um catéter ali. Geralmente é necessário o sangue de 2 machos para encher um frasco de amostra. Já as fêmeas, que podem ser até 25% maiores que os machos, costumam encher o frasco sozinhas. Normalmente, cerca de 30% do sangue do caranguejo ferradura é extraído ao longo de 30 minutos. Após a coleta do sangue, os animais são devolvidos às águas costeiras de onde foram originalmente retirados. No total, o caranguejo ferradura fica fora de casa cerca de 48 horas. Não é por acaso que eu mencionei os 30%. Eles retiram essa quantidade de sangue para que os animais possam continuar vivendo. Porém, o procedimento não é completamente inofensivo. Acredita-se que 10 a 30% dos caranguejos ferradura liberados após a ordenha não sobrevivem. Primeiro porque imediatamente após a retirada de sangue eles ficam muito letárgicos, fracos e podem tornar-se presas fáceis para predadores. Além disso, as fêmeas se reproduzem menos após a coleta de sangue e geram menos descendentes. Mas o problema não está apenas na extração de sangue. A morte dos caranguejos ferradura é muitas vezes causada por um efeito acumulado. Eles são capturados, transportados, passam por um procedimento, nem sempre bem feito, e ainda passam bastante tempo fora da água. E isso causa estresse e às vezes lesões. Agora é hora de refletir. Se parte dos caranguejos ferradura morre em decorrência de todos esses processos, por que não aproveitar essa parte e, por exemplo, comê-la? Ainda mais se os caranguejos ferradura são consumidos em algumas partes da Ásia, onde são até considerados uma iguaria. Eu, pessoalmente, nunca experimentei, mas dizem que os caranguejos ferradura têm gostos de diferentes partes de caranguejo e de lagosta, mas não são consumidos em todos os lugares e nem em grandes quantidades, porque o caranguejo ferradura já está ameaçado de extinção e é um animal muito importante para as pessoas. Porém, se os caranguejos ferradura acabarem, a humanidade obviamente não entrará em extinção por causa disso. A busca por uma alternativa já está em andamento. Os resultados serão aperfeiçoados e algum outro método será utilizado, mas seja como for, comer caranguejo ferradura não é mesmo uma boa ideia. Afinal, os humanos estão tentando com todas as suas forças salvar a população desses animais. Além disso, há problemas com a ideia de comer caranguejos ferradura que morrem após a extração de sangue. Eles morrem na natureza selvagem na água, o que significa que podem ser difíceis de encontrar. Depois ainda é preciso tirá-los da água, transportá-los, vendê-los... Enfim, ninguém vai sair caçando caranguejos ferradura mortos. Por enquanto, a alternativa é a seguinte. Os caranguejos ferradura que vão ser consumidos são primeiro alugados por empresas biomédicas para sangria. Depois disso, são devolvidos aos restaurantes para serem transformados em iguarias. Este aqui é o habitat dos caranguejos ferradura. Japão, China e Estados Unidos são os principais fornecedores do sangue deles. Porém, nos Estados Unidos é proibido por lei fazer qualquer coisa com esses animais após procedimentos laboratoriais. Eles devem ser soltos e deixados em paz. No Japão e em Taiwan, os caranguejos ferradura são considerados uma iguaria. É justamente nesses lugares que eles são mais comidos. Na China, os caranguejos ferradura também são considerados presas. Além disso, eles não são soltos por lá.
Se o caranguejo ferradura sobreviver após a coleta de sangue, ele será comido. Se não sobreviver, será usado como fertilizante ou na medicina tradicional. Felizmente, os caranguejos ferradura desses países representam apenas 20% do mercado. A maioria dos animais tem mais sorte. E você sabe o que é mais estranho? Algumas pessoas bebem o sangue dos caranguejos ferradura. Sim, as pessoas fazem isso. Acredita-se que o sangue desse animal seja como um néctar e as pessoas o incluem em sua dieta para se manterem saudáveis. Só espero que não bebam sangue puro, senão é completamente nojento. Mas e aquela alternativa ao sangue do caranguejo ferradura? Estima-se que, em média, mais de 400 mil caranguejos ferradura passam por sangria todos os anos. E isso acontece há cerca de 50 anos. O número aumenta a cada ano. Em 2020, por exemplo, chegou a 700 mil indivíduos. A indústria biomédica moderna depende muito desse sangue. Antes da descoberta das propriedades do sangue dos caranguejos ferradura, os coelhos eram usados nos testes. Eles recebiam uma dose da substância a ser testada, e se os coelhos tivessem febre, o agente era considerado perigoso. Em humanos poderia causar febre, problemas de saúde e até morte. Quantos coelhos morreram devido a esses testes? Eu acho que você pode imaginar. Somente nos últimos anos é que as empresas farmacêuticas finalmente se comprometeram a criar uma alternativa que não maltrate os animais. Mas tem mais! O substituto sintético do sangue do caranguejo ferradura está disponível há cerca de 20 anos, mas não é usado. As empresas farmacêuticas que ordenham caranguejos ferradura dizem que esses substitutos sintéticos não foram bem testados, nem são seguros o suficiente. É preciso realizar uma série de testes adicionais e só depois... Pode até ser melhor assim. O mais importante é que a transição para a alternativa seja suave e que os caranguejos ferradura não sejam extintos por causa disso. Afinal, não só as pessoas sofrerão com isso. Falamos muito sobre a importância dos caranguejos ferradura para nós, mas acabamos não mencionando que eles fazem parte do ecossistema. Isso significa que eles estão fortemente ligados a outros animais. Por exemplo, as ovas dos caranguejos ferradura alimentam robalos e solhas, bem como cágados diamante, que estão ameaçados de extinção. Quanto menos caranguejos ferradura, pior será a situação. Existem ainda aves migratórias que também dependem dos futuros descendentes dos caranguejos ferradura. Eles são necessários para as aves continuarem a jornada, então imagine só o que aconteceria se elas fossem privadas dessa alimentação tão nutritiva. Na verdade, junto com os caranguejos ferradura, desaparecerá também um elo da cadeia alimentar, o que pode levar a consequências desastrosas. Então, melhor tentar evitar a extinção. Fim do uso do sangue do caranguejo ferradura. Não só os ambientalistas pediram o fim do uso do sangue azul do caranguejo ferradura em pesquisas de laboratório, mas recentemente até o banco francês BNP Paribas se juntou a essas demandas. A divisão de gestão de ativos do banco enviou cartas a 14 grandes empresas farmacêuticas pedindo-lhes que mudassem para um análogo sintético do sangue do caranguejo ferradura nos testes dos medicamentos. Não é exatamente o comportamento que você espera de um banco, mas Steve e eu aprovamos. O triste passado dos caranguejos ferradura. Os caranguejos ferradura existem em nosso planeta há muito tempo, mas as propriedades de seu sangue só foram descobertas há 50 anos. O que aconteceu antes? Bem, antes de que as pessoas percebessem o quão valiosos esses animais eram, os caranguejos ferradura eram usados em fertilizantes e alimentação de gado. E isso durou de 1850 até a década de 1920. Na década de 50, a pesca do caranguejo ferradura desacelerou, e na década de 80 parou completamente em alguns lugares. Isso porque as pessoas finalmente aprenderam sobre a verdadeira importância desses animais. Bem, sobre o valor deles, claro. Morte inexplicável. Todos os anos, os caranguejos ferradura vão até a praia perto da cidade japonesa de Kitakyushu para depositar seus ovos. Normalmente, dos cerca de 2.000 pares de indivíduos que chegam à costa, uns 50 a 60 artrópodes morrem. Em 2016, o número de mortes aumentou significativamente e chegou a cerca de 500 caranguejos ferradura. E ninguém sabe por que isso aconteceu. Talvez por causa do aumento do nível do mar devido ao aquecimento global, talvez pela falta de locais para a postura de ovos de alimentação insuficiente, ou talvez haja algum outro motivo do qual nem sequer temos noção. Os pesquisadores dizem que os caranguejos ferradura demoram para atingir a puberdade. Portanto, a morte de 500 indivíduos de uma só vez é um duro golpe para eles. Os caranguejos ferradura vivem cerca de 20 anos e começam a se reproduzir só lá pelos 9 a 12 anos de vida. Mais velhos que os dinossauros. Os caranguejos ferradura existem há mais de 300 milhões de anos, o que os torna mais antigos até que os dinossauros. Não faz muito tempo, os cientistas encontraram fósseis de seus ancestrais, que viveram há 445 milhões de anos. Os dinossauros, por outro lado, apareceram pela primeira vez cerca de 200 milhões de anos depois, na Era Mesozoica, e depois foram extintos. Já os caranguejos ferradura não estão nem aí, vão vivendo. Há 4 espécies diferentes deles.
Caranguejo ferradura aranha. Não literalmente, pode respirar aliviado. Não faz muito tempo, os cientistas descobriram que os caranguejos ferradura, apesar de seu habitat e semelhança com os caranguejos, não são caranguejos. Tanto que nem tem parentesco com eles. Os caranguejos ferradura são aracnídeos, que nem as aranhas, escorpiões, carrapatos e muitos outros animais cheios de patas que vivem em terra. Sim, justamente aqueles animais dos quais costumamos ter medo ou achar nojentos. Para descobrir isso, os cientistas tiveram que sequenciar enormes quantidades de material genético de caranguejos ferradura e aracnídeos, e depois usar tudo para construir uma árvore genealógica. Agora, pare e pense que basicamente devemos nossas vidas aos primos das aranhas. Vou deixar vocês a sós com esse pensamento. Até mais!